que João veio abrir o caminho para o Cristo. E eis a questão, o porquê que era necessário que da eternidade fosse enviado o Filho de Deus para nos salvar. Lá vem dizendo Paulo aos Romanos, no capítulo 3, dizendo, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Outra afirmação de Paulo em Romanos 3, verso 11 e 12, ele diz, não há um só que faça o bem, não há um só que procure a Deus, porque todos pecaram e juntamente se fizeram inúteis, não há um só que busque a Deus. Olha para cá. Então, como tentar descrever este Deus? Como tentar descrever o tamanho do seu amor? Lá vem João no capítulo 3, versículo 16, dizendo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque Deus amou o mundo de tal maneira, isto é, porque o amor amou, e o amor dele foi tão grande, que não conseguiu ser medido, e o amor dele foi tão grande, que não conseguiu ser sondado. Então, para João não se perder em palavras, e se tornar vão como muitos outros se tornaram, ele abriu a boca e disse, porque o amor amou de tal maneira, que enviou o seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas alcance a vida eterna. Queridos e amados, quando olhamos a descrição de João, quando ele fala a respeito da Trindade, perceberemos que João vem dizendo que são três em um, de forma que os três se completam de forma maravilhosa. Então esta é uma interrogação na minha mente, porque se ele diz que o Filho veio, logo eu tenho que entender que Deus, querendo ou não, teve que se esvaziar de si próprio. E aqui eu vou entender, se o Filho vai, o Filho não está. Se o Filho está, a humanidade perece. Aí João vem dizendo que Deus amou de tamanha forma que ele esvaziou-se de si próprio. Durante 33 a 35 anos, Deus olhava na eternidade e dizia, eu estou aqui, mas estou incompleto. Tem um pedaço meu lá na terra. O Filho dizia na terra, eu estou aqui, mas estou incompleto. O Pai e o Espírito Santo está na eternidade. Agora olha para cá. Ele diz, porque Deus amou o homem de tal maneira que enviou o seu Filho único para que todo que nele crê não pereça, mas alcance a vida eterna. O resumo do ministério de Cristo não foi quando ele curou. O resumo do ministério de Cristo não foi quando ele expulsou demônios. O resumo do ministério de Cristo não foi quando ele batizou com fogo. O resumo do ministério de Cristo não foi quando ele chegou ao mais alto topo. O ministério de Cristo foi resumido no Calvário. O ministério de Cristo foi resumido no Gólgota, porque lá no Calvário Jesus estaria triunfando sobre o seu pior adversário. Tem muitas pessoas aí dizendo, coisa boa é quando se marca gol. Tem muitas pessoas aí dizendo, coisa boa é quando se ganha uma partida. Mas se fosse algum retado perguntar a Cristo, qual foi o seu melhor momento? Qual foi o seu maior triunfo? Ele diria, foi no Calvário. Ele diria, foi no Calvário. Por que no Calvário? Porque no Calvário eu consegui bater no pior inimigo da humanidade. No Calvário eu lancei a morte por terra e consegui provar que uma vez após morto, ainda há jeito para reviver. No Calvário eu consegui provar que eu não era limitado, mas mesmo depois de morto, eu ainda tinha todo o poder. Preste atenção aqui porque eu vou falar. Cristo poderia
trazer 7 no mínimo simbologias para tentar representar o seu ministério. O Cristo poderia falar sobre a manjedoura, dizendo que foi o primeiro local onde ele se achegou, pois assim que ele nasceu, foi-lhe apresentado uma manjedoura. O Cristo poderia falar sobre o banquinho de carpinteiro, o qual nele tanto trabalhou, dignificando o trabalho manual. O Cristo poderia falar sobre o barco, no qual ele ensinou muitas vezes as multidões na Galileia. O Cristo poderia falar sobre a toalha, a qual depois de lavar os pés dos discípulos, ele secou, representando a humildade que ele carregava consigo. O Cristo poderia falar sobre a pedra, representando a proclamação que ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. O Cristo poderia falar sobre o seu reino, pois João disse que o viu assentado sobre um alto e sublime trono. O Cristo também poderia falar sobre a pomba, como a descida do Espírito Santo, mas ele deixou para trás no mínimo 7 simbologias e escolheu a mais simples de todas. O Cristo resolveu trazer consigo a marca da cruz. E olha para cá, os gregos e os romanos tomaram para si a cruz, baseado nos bárbaros que usavam a cruz como forma de intimidação aos adversários. Os bárbaros, quando pegavam seus inimigos, o deixavam caído,